Certo, então, cotas, né? Da última vez era dado um conjunto X, né, totalmente ordenado. Então, um conjunto, deixa eu escrever direito, conjunto totalmente ordenado. Ou seja, esse conjunto tem uma relação que satisfaz aqueles 4 primeiros axiomas de ordem, né? Totalmente ordenado. E há um subconjunto de X. Daí a gente definiu o que era uma cota superior. Uma cota superior é um elemento do conjunto. Como que eu escrevo? Assim. Era um elemento do conjunto que tinha a seguinte propriedade, né? A é menor ou igual que este elemento do conjunto para todo A em A. Então este cara ele é maior ou igual a todos os elementos do conjunto A. Depois nós definimos o que era uma cota inferior. Uma cota inferior é um elemento também do conjunto, só que agora com esta propriedade. Este elemento é menor ou igual que todos os elementos do conjunto A. Daí a gente foi definir o máximo, que era um tipo especial de cota superior, né, que é uma cota superior para o conjunto que pertence ao conjunto. Então, máximo é o elemento do conjunto com a seguinte propriedade: A menor ou igual que M para todo Azinho em A. Então, você pode pensar no máximo da seguinte forma: é uma cota superior para A que pertence a A. Daí a gente definiu o que era um mínimo, né? Mínimo é um elemento do conjunto também, que era menor ou igual que todos os elementos do conjunto. Daí você pode pensar no mínimo, mínimo, da seguinte forma: é uma cota inferior para A que pertence a A. Tá bom? Agora eu vou falar sobre conjuntos limitados, né? Então, conjuntos limitados. Então, de novo, seja X um conjunto totalmente ordenado. Lembra, eu falei que se eu usar só a palavra ordenado aqui, significa totalmente ordenado, então eu vou economizar um pouquinho meu tempo de vida, escrever só ordenado, mas entendam, é totalmente ordenado. Significa que tem uma relação nesse conjunto, né, que é reflexiva, antissimétrica e transitiva, e que também tem aquela propriedade de tricotomia, né, ou de ordem total, que significa que das dois elementos quaisquer no conjunto eu consigo dizer quem que é maior ou menor dos dois, ou se eles são iguais, né? Então seja X um conjunto ordenado e A um subconjunto de X. Daí, definição 1, dizemos que A é limitado por cima se existe um Mzão em X, né, tal que A é menor ou igual que Mzão para todo Azinho no conjunto A. Ou, de outro modo, observação, A é limitado por cima se ele possui uma cota superior. Limitado por cima se A possui uma cota superior.
Ou seja, se existe um elemento no conjunto que é maior que todos os elementos de A, possui uma cota superior. Agora, isso é limitado, deixa eu escrever aqui, limitado por cima. E daí tem a ideia análoga, né? Então dizemos que A é limitado por baixo né? Se existe um mzinho agora em x, tal que mzinho é menor ou igual que todos os elementos de A. Daí você pode pensar assim, observação, A é limitado por baixo se ele possui uma cota inferior. Se A possui uma cota inferior. Daí vamos ver alguns exemplos, né? Então, seja A, né, o conjunto de todos os números racionais, tal que R é maior ou igual que 2 e menor do que 3, tá bom? Notem que isso aqui é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Lembra, esse cara, ele é totalmente ordenado. Ele é mais que isso ainda, né? Ele é um corpo ordenado. Significa que das dois elementos aqui eu sempre consigo comparar os dois, né? Eu sei dizer quem que é maior e menor ou se eles são iguais. Agora, notem o seguinte, 7 é uma cota superior para A, não é? Porque 7 é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Porque todos os elementos desse conjunto são, inclusive, estritamente menores que 3, então é claro que é menor ou igual que 7, né? Pois se Azinho é um elemento deste conjunto A, então Azinho é menor ou igual que 7. Então 7 é uma cota superior porque ele é um elemento deste conjunto que é maior ou igual que todos os elementos deste conjunto aqui. Isso diz pra gente, então logo A é limitado por cima. Por cima. Tá bom? Mais uma observação, 7 não é... Não, isso é óbvio, né? Que não é o máximo. Não é o máximo porque não pertence ao conjunto. É só uma cota superior qualquer. Existem outras infinitas cotas superiores, né? Então, agora... O 3 também é uma cota superior, né? 3... Porque 3 é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. 3 também é uma cota superior. Mas não é o máximo, porque não pertence ao conjunto. Não é o máximo de A. Pois o 3 não pertence ao conjunto A. E o máximo tem que pertencer ao conjunto. Deixa eu deixar um exercíciozinho para vocês, né? Suponha, mostre que o máximo de um conjunto, quando existe, é único. Você vai fazer assim, solução. Seja x totalmente ordenado, né? E seja A um subconjunto de x e seja, né, M
um elemento de A que seja maior ou igual, né? Ou você pode escrever direto assim, M igual o máximo de A. Daí você tem que mostrar que esse M é único. Daí você faz assim, supõe que existe outro, né? Daí você vai chegar em algo que é útil. Então, suponha que existem dois máximos. Continuando aí com este exemplo, ou deixa eu dar outro exemplo, né? Vamos considerar esse conjunto aqui, 1 sobre n, onde n é um número natural. Então, isso aqui é um subconjunto, de novo, dos racionais, tá bom? Aí, deixa eu perguntar para vocês, quem que é uma cota inferior para esse conjunto? Eu quero um exemplo de uma cota inferior para este conjunto. Vamos ver. Uma cota inferior é um elemento que é menor ou igual que todos os elementos do conjunto, né? Então, olha só. O meio pertence a A, né? Porque quando eu faço n igual a 2, aqui dá meio. Então, o meio pertence a A. E o 1, ele não é menor ou igual que meio. Então, o 1 não pode ser cota inferior. Então, quem é um elemento aqui que é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto? Vocês concordam que todo elemento neste conjunto é positivo? Sim ou não? Vocês concordam que todo elemento nesse conjunto é positivo? Então, se eu pegar qualquer número negativo, vai ser menor ou igual que os elementos desse conjunto. Então, por exemplo, menos 1 é um número racional, né? E é menor ou igual que 1 sobre n para todo n natural. Então, isso aqui é uma cota inferior para o conjunto A. Logo, menos 1 é uma cota inferior. Para A, então logo, e assim, né? A é limitado por baixo. Vocês conseguem pensar numa cota inferior que não seja negativa? Vocês conseguem pensar numa cota inferior que não seja negativa? Eu acho que o grande problema é que vocês sempre tentam fazer as coisas de cabeça. Eu não recomendo que vocês façam isso. Deixa eu reescrever o conjunto A aqui, tá bom? O A é dado por esta expressão. Mas eu posso escrever o conjunto A assim. O conjunto A é o conjunto de todos os elementos desta forma, onde n é um número natural. Então, quando n é igual a 1, isso aqui dá 1. Quando n é igual a 2, isso aqui dá meio. Quando n é igual a 3, isso aqui dá 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Então, esse é o conjunto A, tá bom? Então, se vocês tivessem escrito o que é este conjunto, eu acho que vocês conseguiriam pensar numa cota inferior mais facilmente, tá bom? Agora, olhando para o conjunto nesta forma, vocês podem me dar um exemplo de uma cota inferior para esse conjunto? Que não seja negativa? 0. Muito bem. Então, 0 é menor ou igual que 1 sobre n para todo n natural. Ou seja, 0 é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto e o 0 está aqui. Logo, né, 0
é uma cota inferior. Para o conjunto A. Tem algum elemento maior do que zero que também seja uma cota inferior para esse conjunto? Tem algum elemento maior do que zero que também seja uma cota inferior para o conjunto A? Vocês conseguem pensar em um? Não. O 1 eu já disse antes, expliquei o motivo pelo qual o 1 não é cota inferior. Cota inferior é um número que é menor ou igual a todos os elementos do conjunto. Por exemplo, este elemento é um elemento do conjunto e 1 não é menor ou igual que meio. Então não pode ser cota inferior. Agora vamos falar sobre sups, né? Supremos e ínfimos. Supremo e ínfimo. A definição, então, o supremo. Eu preciso sempre começar da mesma forma. Ou seja, X, né, um conjunto ordenado. Totalmente ordenado. E A, um subconjunto de X. Então, definição. Eu vou escrever aqui. 1. O supremo de A é um elemento fazer assim, é a menor das cotas superiores para A. 2, o ínfimo é o contrário, né? De A é a maior das cotas superiores para A. Daí agora vamos ver alguns exemplos, né? Então a gente já sabe o que é cota superior, a gente já viu que um conjunto pode ter mais de uma cota superior, a gente já sabe o que é cota inferior, a gente já viu que um conjunto pode ter mais de uma cota inferior. Agora a gente vai ver o que é o supremo e o que é o ínfimo, né? O supremo é a menor de todas as cotas superiores para um conjunto e o ínfimo é a maior de todas as cotas. Ah, não. Superiores não, que é inferiores. Inferiores. Tá, então, exemplo. Considere esse conjunto A igual a 1 sobre N, onde N é um número natural qualquer. Isso aqui é um subconjunto de Q. Daí eu quero saber qual que é o supremo. Qual o supremo de A. Bom, antes disso, antes de chegar nesta resposta, a gente precisa descobrir quem são as cotas superiores para o conjunto A. A gente já viu que a gente pode escrever o conjunto A assim, 1, meio, 1/3, 1/4 e assim por diante. Tá? Alguém poderia me dar aí exemplos de 3 cotas superiores para esse conjunto A? Eu quero 3 cotas superiores para esse conjunto A.
2, 3, 4. Quem são todas as cotas superiores para esse conjunto A? Que propriedade é que o número tem que satisfazer para ser uma cota superior desse conjunto A? Qual que é o conjunto de todas as cotas superiores para esse conjunto A? Maior estritamente ou maior ou igual? Maior ou igual. Então, o conjunto das cotas superiores para A é esse conjunto aqui. Este conjunto. É o conjunto dos números racionais, né, tal que R é maior ou igual que 1. Por que eu estou chamando de A? Eu vou chamar de S. Né? O conjunto de todas as cotas superiores é este conjunto aí. O conjunto de todos os números racionais que são maiores ou iguais que 1. Então, se eu pego um número racional qualquer, se ele for maior ou igual que 1, então ele vai ser uma cota superior para esse conjunto, porque este número vai ser maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, 7 sobre 3 é um número racional, é maior ou igual que 1, portanto é uma cota superior para esse conjunto, porque todos os elementos desse conjunto são menores ou iguais que esse cara aqui. Agora, quem que é a menor de todas as cotas superiores para esse conjunto? Qual é a menor de todas as cotas superiores para esse conjunto? A gente já tem ali o conjunto de todas as cotas superiores, né? Qual que é o menor deles? Exatamente, 1. A menor de todas as cotas superiores para A é o número 1. Isso implica que 1 é o supremo de A. Só que o supremo a gente denota assim, sup de A, tá bom? Então, notação, sup de A, notação inf de A, supremo, ínfimo, tá bom? Agora, outra pergunta com relação ao mesmo conjunto. Qual o ínfimo de A? Da definição, o ínfimo de A é a maior das cotas inferiores. Então, primeiro vamos descobrir quem são todas as cotas inferiores desse conjunto, né? Então, o conjunto das cotas inferiores. Ou seja, o conjunto de todos os elementos que são menores ou iguais que todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, eu sei que o menos 1 está lá, o 0 está lá, o menos 2, menos 7, né? Vou chamar de I, né? Cotas inferiores para esse conjunto. Agora, quem são todos os elementos que estão nesse conjunto? Qual é o conjunto de todas as cotas inferiores desse cara? Alguém saberia me dizer? Eu quero saber qual que é o conjunto de todos os elementos que são menores ou iguais que todos os elementos do conjunto A. O conjunto de todos os números racionais que são menores ou iguais que todos os elementos do conjunto A. Que conjunto é esse? Menor ou igual a 0. Muito bem. Então, I
O conjunto de todas as cotas inferiores é o conjunto de todos os números racionais, né, que são menores ou iguais que zero. Agora, o ínfimo é a maior de todas as cotas inferiores. Esse aqui é o conjunto de todas as cotas inferiores. Quem é o maior elemento desse conjunto? Este é o ínfimo, tá bom? O ínfimo de A é o maior elemento deste conjunto, que é o conjunto de todas as cotas inferiores. É a maior das cotas inferiores de A. Logo, ínfimo de A é igual a zero. Tá bom? Então agora a gente já sabe encontrar o ínfimo e o supremo de um conjunto. O ínfimo e o supremo, assim como o máximo e o mínimo, cota superior e inferior, esses elementos eles podem não existir, tá bom? Por exemplo, se eu considero este conjunto aqui, conjunto de todos os números racionais, tá bom? Tal que R é maior ou igual que zero, eu vou escrever assim, tal que R é maior do que zero, tá bom? E menor que raiz de 2. Então, se você desenhar, lembrando, eu estou considerando só os números racionais que satisfazem essas duas desigualdades, tá bom? Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho raiz de 2. Eu estou considerando só os números racionais que vivem aqui dentro. Só os números racionais que vivem aí dentro. Pergunta: quem que é o sup de A? Quem que é o supremo de A? Para isso, a gente precisa olhar para o conjunto de todas as cotas superiores, né? Quem que é o conjunto de todas as cotas superiores para esse cara? Quem são todos os números racionais que são maiores ou iguais que todos os elementos desse conjunto? Por exemplo, eu sei que o 2 está aqui, o 7, né, o 11, quem mais está aí? O 9 sobre 2 está aqui. Quem são todos os números racionais que são maiores ou iguais que todos os elementos desse conjunto? O 1.7 também está ali, né? Porque a raiz de 2 é 1.4142135. Então 1.7 também está ali. O 3 sobre 2, né, que é 1,5, também está ali. Então quem são todos, né? Os números racionais que são maiores ou iguais que todos os elementos desse conjunto. Exatamente. Conjunto de todos os números racionais maiores ou iguais que raiz de 2. Então, S, o conjunto de todas as cotas superiores do conjunto A, é conjunto de todos os números racionais, né, que são, assim, maiores ou iguais que raiz de 2. Agora eu quero saber qual o menor elemento deste conjunto. Lembra, esse conjunto só tem números racionais. Qual o menor elemento desse conjunto?
Qual é o número racional que vem logo depois de raiz de 2? Você tem lá, imagina que a raiz de 2 está aqui, né? Não, na verdade, assim. A raiz de 2 está aqui. Que é o número racional que vem logo depois de raiz de 2? Esta vai ser nossa resposta. Por que maior ou igual? Porque esta é a definição, né? Quando a gente definiu o que era cota superior, a gente colocou maior ou igual, e quando definiu cota inferior também, a gente colocou menor ou igual. Agora, se você está perguntando aqui, tanto faz eu colocar estritamente menor ou colocar isso. O resultado vai ser o mesmo. Porque, por exemplo, 7 é maior ou igual que raiz de 2. E também é estritamente maior que a raiz de 2. Então, tanto faz. E aí, pessoal? Imagine que a raiz de 2 está lá na reta, a gente sabe que é um número irracional. Qual é o número racional que vem logo depois ali de raiz de 2? Ou seja, quem que é o menor elemento deste conjunto? O que a intuição de vocês está dizendo? Ouçam a intuição de vocês. Pelo amor de Deus. O que a intuição de vocês está dizendo? Imagina que você é raiz de 2. Se você olhasse para a direita, o que você veria? Aí está. Tá? Não existe. Então, não existe um menor elemento neste conjunto. Tá bom? Pelo menos não racional. Se eu estivesse olhando assim, né, reais, daí o menor elemento desse conjunto seria raiz de 2. Mas eu estou interessado só nos números racionais que são maiores ou iguais que 2. Daí este conjunto não possui o menor elemento. Bom, mas se esse conjunto não possui o menor elemento, então não existe a menor das cotas superiores para esse conjunto. Então o supremo desse conjunto não existe. O sup de A não existe. Tá bom? E o ínfimo? O ínfimo, será que existe? Vamos ver. Primeiro, qual que é o conjunto das cotas inferiores para esse conjunto aqui? Lembra, estou considerando só os racionais que vivem aqui dentro, que são estritamente maiores que 0 e estritamente menores que raiz de 2. Qual que é o conjunto de todas as cotas inferiores para esse conjunto? Por exemplo, menos 7 vive aqui, menos 3.246 vive aqui. Quem são todos os elementos que vivem aqui? Conjunto de todos os números racionais que são menores ou iguais que todos os elementos desse conjunto. Racionais menores ou iguais que 0. Muito bem. É o conjunto de todos os racionais, tal que R é menor ou igual que 0. Agora, qual que é o maior elemento desse conjunto? Isso aqui é o conjunto das cotas inferiores. Qual que é a maior delas? Qual que é a maior delas? Qual que é o maior elemento desse conjunto? Este é o conjunto das cotas inferiores para este conjunto. Qual que é o maior elemento desse conjunto? 0. Muito bem. Logo, o ínfimo de A é o 0. É a maior das cotas inferiores. Então, o ínfimo existe, mas o supremo desse conjunto não existe. Tá bom? Pelo menos não no conjunto dos números racionais. Se eu estivesse olhando para toda a reta, né, se eu trocar aqui por R, daí o supremo existe. Só que a gente não sabe disso ainda, não é?
deixa eu fazer uma coisinha aqui. Axioma da completude. Então, um conjunto ordenado, lembrando que ordenado aqui significa totalmente ordenado, tá bom? Ordenado significa totalmente ordenado, ou seja, satisfaz aqueles 4 primeiros axiomas de ordem. Então, um conjunto ordenado X é dito completo né, se para qualquer subconjunto limitado por cima tá bom? Um conjunto ordenado X é dito completo se para qualquer subconjunto deste conjunto, que é limitado por cima, existe, se para qualquer A, limitado por cima, existe um alfa em X, tal que alfa é igual ao supremo desse conjunto A. Então, a gente diz que um conjunto ordenado X é completo se qualquer conjunto limitado por cima possui um supremo. Né? Poderia interpretar dessa forma também. Então, X é completo. Lembrando, X aqui é um conjunto ordenado, completo, se todo conjunto limitado por cima se todo subconjunto, né? Todo subconjunto de X limitado por cima possui um supremo em X. Ou seja, existe um elemento em X que é o supremo desse subconjunto. Tá bom? Isso significa ser completo. Agora, definição. R é um corpo ordenado completo. Ou seja, R é um corpo que é ordenado e que é completo. Ou seja, todo subconjunto dos números reais limitado por cima possui um supremo. Ou seja, existe um número real que é o supremo daquele conjunto. Observação: não iremos mostrar que um corpo ordenado completo existe, tá bom? Porque a gente já está acostumado com esse conjunto há muito tempo. Então a gente só vai assumir que R é um corpo ordenado completo sem provar que de fato ele existe. Sem de fato provar que existe um corpo ordenado completo. Então não iremos mostrar que um tal conjunto existe. Um conjunto que seja um corpo ordenado completo, tá bom? Mas a gente pode fazer o seguinte: todo número real, por causa desta palavrinha aqui, pode ser pensado como o supremo de algum conjunto limitado de números racionais. Limitado por cima. Vou colocar só limitado. Não, deixa limitado por cima porque eu não defini limitado ainda. De números racionais. Por exemplo, se eu tomo A igual aquele conjunto de antes, R racional, né, tal que R é maior que 0 e menor do que raiz de 2.
A gente viu que aqui esse conjunto não tinha um supremo. Porém, quando a gente faz um desenho, né, põe o zero aqui, põe raiz de 2 aqui, e aí eu considero só os racionais que vivem aqui. É este conjunto. Daí a gente pensa, bom, raiz de 2 é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto. Então, aqui não é o lugar certo para esse conjunto viver, vamos colocar ele dentro de R. Agora, este A possui um supremo, tá bom? Porque, olha só, quando a gente vai olhar para o conjunto das cotas superiores, é o conjunto de todos os números reais agora, né, que são maiores ou iguais que raiz de 2. Aí, qual é o menor elemento desse conjunto? Raiz de 2. Então, raiz de 2 pode ser pensado como o supremo desse conjunto A. Tá bom? Por exemplo, π pode ser pensado como o supremo deste conjunto aqui. 3, 3,1, eu vou colocar assim, 31 sobre 10, deixa eu apagar isso aqui, então, 31 sobre 10, 1 sobre 100, 4 sobre 1000, 3, 1, 4, 1, 5 sobre 10.000 e você prossegue assim indefinidamente, tá bom? π é o supremo deste conjunto de números racionais. O 4, por exemplo, é uma cota superior para esse conjunto, né? Só para ver o que está acontecendo aqui, isso aqui é 3, isso aqui é 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415 e assim por diante. Essas frações aí estão se aproximando de π. Daí o supremo desse conjunto é π. Sim, de números racionais. Todo número real pode ser pensado como o supremo de um conjunto limitado por cima de números racionais. Racionais. E aqui eu dei dois exemplos, né? Dois números irracionais sendo o supremo de conjuntos de números racionais. Agora temos um resultado, né, que a gente precisa provar, que é chamada propriedade arquimediana do conjunto dos números reais. Ou seja, isso significa, né, que dentro do conjunto dos números reais, o conjunto dos números naturais é ilimitado. Tá bom? Então, propriedade arquimediana de R. Ou seja, ela vai dizer basicamente o seguinte: neste conjunto aqui, lembra? Esse cara aqui ele é uma extensão do conjunto dos números racionais, tá bom? Então, dentro deste cara, o conjunto dos números naturais é ilimitado. Tá bom? Ou seja, não existe nenhum número real que seja maior do que todos os números naturais. Daí, vocês devem estar pensando assim: mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Né? Observação: existem extensões dos números racionais, tá bom? R, por exemplo, ele contém o conjunto dos números racionais. Né? Existem extensões do conjunto dos números racionais que são diferentes de R, né? Mas ainda assim são corpos ordenados. Por exemplo, sei lá, eu vou chamar de K. Existem corpos ordenados que são extensões de Q, mas aqui dentro desse cara, o conjunto dos números naturais ele é limitado.
Ou seja, existe um elemento desse conjunto que é maior que todos os números naturais. Em R, isso não acontece. E por isso é que a gente diz que R ele é um corpo arquimediano. Então, existem extensões de Q, que é o conjunto dos números racionais, em que N é um conjunto limitado. Tá bom? Então, este resultado aqui, ele não é de jeito nenhum óbvio. Agora vamos ao teorema. Né? Eu vou enunciar o teorema aqui. Teorema. R é arquimediano ou propriedade arquimediana de R. Então vamos ao enunciado, né? Então, acho que eu vou ter dois pedaços para esse teorema. A primeira é a seguinte. Então, dado qualquer número real sei lá, x, tá bom? Existe pelo menos um número natural tal que x é menor ou igual que n. Então, dado um número real qualquer, sempre existe um número natural que é maior do que esse número real que você escolheu. E daí o item 2 diz o seguinte, dado qualquer número real positivo agora, né, estritamente maior que zero, existe pelo menos um número natural, né, tal que 1 sobre n é menor do que este y. Então, não importa o quão pequeno seja um número real, desde que ele seja estritamente maior do que zero, sempre vai existir um número natural, tal que 1 sobre este número natural vai ser menor do que este número extremamente pequeno, mais positivo que você escolheu, tá bom? Então, por mais próximo que você tome aqui um número real, né, por mais próximo de zero que você tome um número real, sempre existe um número natural, tal que 1 sobre n vive bem aqui dentro, tá bom? Então, essas duas partes do teorema, né, é que dizem que R é um corpo arquimediano, tá bom? E essa é a chamada propriedade arquimediana de R. Talvez eu coloque nos exercícios, ou não, né? Vocês podem pesquisar por aí. Extensões de Q que não é arquimediana. Procure na internet, né? Extensões não arquimedianas de Q. Vocês vão encontrar um monte de exemplos aí de corpos ordenados, né, que contém Q como um subcorpo, o que é o caso de R, porém que não são arquimedianos. Ou seja, lá dentro desse conjunto, o conjunto dos números naturais é limitado. Vamos à demonstração do teorema. Então, prova do teorema. Então, a demonstração diz o seguinte. Eu vou começar provando o item 1 e eu vou fazer a prova por contradição. Então, se o item 1 está dizendo que, dado qualquer número real, x, existe um número natural que é maior ou igual que x, então
Negar isso significa que existe um número real que é maior que todos os números naturais. A negação disso aqui é que existe um número real que é maior que todos os números naturais. Então, suponha que não exista... vamos fazer assim. Dado um x real qualquer, né, suponha que não exista n natural, né, tal que n seja maior ou igual que x. Bom, mas o que isso significa? Se n nunca é maior ou igual que x, significa que x é estritamente maior do que n, para todo n. Isso significa que n é menor do que x, né, para todo n natural. Então, o contrário disso é isso. Bom, mas como n, né, é um subconjunto de R, e eu estou dizendo que este x, né, é maior do que todos os números naturais, então eu estou dizendo que o conjunto dos números naturais é limitado por cima, né? Então, logo, n, que é um subconjunto de R, é limitado por cima. E este x aqui é uma cota superior para o conjunto dos números naturais. Pois, né, x é uma cota superior para n. Mas daí a gente lembra, né, que R é um corpo ordenado completo. Cadê? Onde eu coloquei a definição? R é um corpo ordenado completo. Isso significa, vamos voltar aqui na definição de completo, isso significa que qualquer subconjunto limitado por cima possui um supremo. Então, como a gente acabou de concluir que o conjunto dos números naturais é limitado por cima, então existe um número real tal que alfa é o supremo do conjunto dos números naturais. Bom, mas se alfa é o supremo, isso significa, né, logo, ou assim, alfa é a menor das cotas superiores, né? Alfa é a menor das cotas superiores, só estou usando a definição aqui agora, superiores de n. Lembrando que a gente está fazendo uma prova por absurdo, tá bom? A gente já sabe intuitivamente que n é ilimitado. Né? Quando a gente supõe que ele é limitado, como R é completo, então n tem um supremo. E, por definição, o supremo é a menor das cotas superiores do conjunto. Bom, mas se alfa é a menor das cotas superiores do conjunto, então qualquer número menor do que alfa não pode ser cota superior, porque alfa já é a menor das cotas superiores. Então, alfa menos 1 não é cota superior para n. Bom, mas se alfa menos 1 não é cota superior, então deve existir algum elemento de n que é maior do que esse cara, né? Por definição. Então, deve existir um número natural que eu vou chamar de n0, né? Tal que alfa menos 1 é menor do que n0.
Porque se esse cara, que é menor do que alfa, fosse maior ou igual que todos os elementos desse conjunto, então este cara aqui é que seria o supremo, né? Mas isso não é verdade, porque ele já é menor do que este cara, que é o supremo. Então deve existir um número natural com esta propriedade, né? Porque este cara não é mais uma cota superior, então deve existir algum elemento no conjunto que é maior do que esse cara. Isso implica, olha só, que alfa é menor do que n0 mais 1. O que eu sei sobre este número aqui? Escrevam aí no chat. O que eu sei sobre este número? n0 mais 1. Onde ele vive? Em que conjunto ele vive? E aí, pessoal, em que conjunto este número n0 mais 1 vive? Olha só, n0 é um número natural, então n0 mais 1 também é um número natural, né? Então este cara é um número natural e alfa é estritamente menor do que este número natural. Mas antes, olha só, alfa é uma cota superior para o conjunto dos números naturais. Significa que alfa é maior ou igual que todos os números naturais. E aqui a gente chegou que existe um número natural que é maior do que alfa? Como pode? Né? Como é que pode alfa ser maior ou igual que todos os números naturais e ao mesmo tempo ser menor do que um determinado número natural? Tá bom? Isso é uma contradição. Então, essa contradição, deixa eu escrever qual é a contradição, né? O que é uma contradição? Pois alfa é uma cota superior para o conjunto dos números naturais. Logo, ele não pode ser menor do que um certo número natural, né? Então, isso encerra a demonstração. E a gente só chegou naquela contradição porque a gente fez esta suposição aqui, né? Dado um número real, suponha que não exista um número natural que seja maior do que este número real. Daí a gente chegou naquela contradição. Logo, um tal número real não pode existir. Então, essa primeira parte do teorema ela é válida, ou seja, dado um número real qualquer, sempre existe um número natural que é maior do que este número real. A outra parte, a segunda parte, a gente prova assim. Cadê? A segunda parte. Lá diz o seguinte: dado um número real positivo, né, então existe um número natural tal que número natural tal que 1 sobre n é menor do que y. Mas mostrar esta desigualdade é a mesma coisa que mostrar essa desigualdade aqui. 1 sobre y menor do que n. Dado um número real positivo, existe um número natural que é maior do que ele. Então, essa parte
do teorema segue, né, segue da anterior. Basta você fazer, basta tomar, né, tomando x igual a 1 sobre y. Lá na primeira parte do teorema, você faz isso aqui ser x, porque lembra, se y é positivo, então 1 sobre y está definido e, portanto, é um número real. Então, dado este número real, existe um número natural que é maior do que ele. Então, a parte 2 segue da parte 1. Então, é por esta razão, é por causa deste teorema, que R é um corpo arquimediano. Na verdade, eu vou escrever assim: esse teorema mostra que R é um corpo arquimediano.